Queridos irmãos, mais um momento de prece, reportando-nos àquela casa de Fabiano de Cristo e aos amigos espirituais que são mentores espirituais, que nos abraçam, que nos acolhem e que tornam a nossa vida com mais amor, com mais fé, com mais esperança. E a prece de hoje, ela está embasada no capítulo 11, versículo 11, o egoísmo. O egoísmo, esta chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, pois retarda seu progresso moral e é ao espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-lo elevar-se nas ordens dos mundos. O egoísmo é, então, o objetivo para o qual todos os verdadeiros cristãos devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem, pois é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer aos outros. Que cada um empregue todos os seus esforços em combatê-lo em si mesmo, já que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a causa de todas as misérias aqui na terra. É a negação da caridade e, consequentemente, o maior obstáculo para a felicidade dos homens. Então, queridos irmãos, os benfeitores espirituais nos ensinam que o egoísmo é a chaga que deve desaparecer da face da terra. Por causa do egoísmo, nosso progresso moral anda a passos lentos. O homem egoísta pensa em si e somente em si. Tudo que vê, observa, acredita que deva lhe servir. Negação da caridade, o egoísmo gera insegurança para os homens, porque como o egoísmo e o orgulho andam de mãos dadas, a vida será sempre uma corrida em que vencerá o mais esperto. Uma luta de interesses em que nada, nem ninguém merece respeito. Observa-se repetidas vezes nos coletivos apinhados a corrida por um banco para sentar. Não se respeitam idosos com dificuldade de equilíbrio, que são simplesmente empurrados. Não se respeitam deficientes na sua marcha difícil, nem mulheres com crianças ao colo. O que importa é que o egoísta esteja confortavelmente acomodado. Dessa pequena amostra cotidiana, passamos ao panorama do mundo, onde nações ricas contrastam com as misérrimas, com o povo a morrer de fome. Isso nos recorda de uma grande fome que se abateu sobre um país europeu em determinada época. Os pobres e, sobretudo, as crianças sofriam muito. Uma determinada pessoa com espírito caridoso, e tentando minimizar a miséria que se fazia presente, comparecia à praça com uma cesta com um pão para cada uma das crianças. Um pão por dia é o que receberiam, até que a fome se extinguisse no país. As crianças, esfomeadas, partiram para cima da cesta e brigaram, cada uma querendo o pão maior. Terminada a batalha, cada qual saiu a correr com o seu fruto, o pão para matar a fome. Foram-se todos, à exceção de uma garotinha. À distância, ficou a olhar o homem. Chegou devagar, pegou o último e menor pão que sobrara na cesta, agradeceu, sorriu e foi embora. No dia seguinte, as crianças voltaram. Aos empurrões e tapas, disputaram os pães maiores. Para a pequenina restou um pãozinho fininho, nem metade do tamanho dos outros. Quando ao chegar em casa, sua mãe abriu o pequeno pão,
encontrou 6 moedas de prata. A garota correu para devolvê-las ao bom homem, que lhe disse: são suas, não é engano. Mandei colocar as moedas no menor pão para recompensar você. E concluiu a lição: lembre-se de que as pessoas que preferem o menor pedaço a disputarem de forma egoísta e agressiva a maior parte, vão encontrar bênçãos bem maiores do que dinheiro em seu caminho. Existem muitas almas solitárias simplesmente porque não se resolvem a arrebentar as amarras do egoísmo para serem úteis a alguém. O egoísmo pode ser considerado como uma velha e inútil roupa que se conserva no lar do orgulho. O melhor antídoto para o mal do egoísmo é o conhecimento da vida espiritual. Ajuda a quem te calunia, oferecendo em silêncio novos recursos de apreciação a teu respeito, através dos bons exemplos. Ampara aquele que te persegue sem razão, endereçando-lhe vibrações de amor em tuas preces mais íntimas. Sê útil ao companheiro que não te compreende, mantendo-te invariavelmente disposto a socorrê-lo em suas necessidades. Esquece-te para servir. Renuncia a ti mesmo, a fim de que o ideal do bem supere o círculo de tua personalidade. Ajusta-te aos desígnios da união fraterna para registrares em teu caminho os anseios e as esperanças de todos os que te cercam. Considera como teu sofrimento o sofrimento de teu irmão. Compadece-te das vítimas infelizes do ódio e da maldade, e sem o veneno da queixa no teu pensamento ou nos teus lábios, segue distribuindo os dons da bondade pura. Quando pudermos esquecer o centro escuro de nosso eu, envolvendo-o na claridade sublime da vontade de Deus, que deseja o bem e a paz, o progresso e a alegria para todas as criaturas, teremos vencidos em nós o egoísmo. Velho monstro de 1000 garras que nos retém no inferno da crueldade, estabelecendo o céu em nosso próprio coração. Esquecer-se para servir não significa deixar de se amar. Pelo contrário, quando passamos a sentir nossa essência divina, servimos com alegria e o serviço nos completa a alma. Realizamos uma espécie de autoconquista em que nos percebemos capazes, nos percebemos úteis. Todo instrumento do bem, ao mesmo tempo que serve, também se embeleza e se autoburila. Esquecer-se para atender o outro não significa autoabandono, descaso consigo mesmo. Esquecer-se significa deixar de lado nossos desejos materialistas, imediatistas e personalistas. Esquecer-se é deixar de atender apenas às nossas vontades, os nossos interesses, e olhar para os lados, perceber a vida que pulsa e que pede nosso auxílio e colaboração. O maior exemplo que nós temos no decorrer dos séculos é o Mestre Jesus, que veio ao mundo pobre, com amor no coração, com caridade, e que nos mostrou o seu grande exemplo. Então, sem nenhum egoísmo, ele viveu sua vida exercendo o amor e a caridade. Então, Jesus é o nosso grande exemplo, o qual um exemplo que nós levaremos um tempo bastante grande de muitas vidas para chegar até o nível de Jesus, mas procurar se embasar no que ele fez, modificando algumas atitudes em nossas vidas, nos tornará melhores, nos tornará seres humanos conscientes da nossa divindade e da nossa ligação com o Mestre Jesus,
nosso mentor espiritual da Terra, que veio aqui para nos ensinar. Que assim seja, queridos irmãos.